Pois bem, meus amigos, vamos voltar aqui, volta comigo aqui para a tela. A gente falava dos prazos para a conclusão do inquérito, então recapitule aí comigo. A gente viu que a grande regra é o CPP, é o artigo 10 do CPP, que nós teríamos então 10 dias para a conclusão se o investigado estiver preso, e esse prazo é improrrogável. Nós teríamos 30 dias caso o investigado estivesse solto, e nesse caso não haveria maiores problemas com a eventual prorrogação. Lembrando, na hipótese do investigado solto, ainda que a lei não faça previsão expressa da possibilidade de prorrogação, doutrina e jurisprudência admitem essa prorrogação na medida em que não haveria, pelo menos a priori, maiores prejuízos, haja vista o fato de o investigado estar solto, tá? Aí a gente viu que no caso da Polícia Federal a gente tem um prazo diferenciado para a hipótese do investigado estar preso, porque seriam 15 dias e seria possível uma prorrogação. Eu coloquei aí do lado, né, que caberia a prorrogação, mas lembrando que seria apenas uma única vez, tá? E na hipótese do investigado solto, a gente aplicaria a mesma regra do CPP. Na hipótese da lei de drogas, que é o terceiro caso que aparece aí, são 30 dias para concluir o inquérito caso o investigado esteja preso, 90 dias caso ele esteja solto. Em qualquer das duas hipóteses, a lei diz que os prazos são duplicáveis, né? Ou seja, podem ser prorrogados uma única vez por igual período. E por fim, no caso da Lei de Crime contra a Economia Popular, Lei 1521 de 1951, o prazo para a conclusão do inquérito seria de 10 dias, quer esteja investigado preso, quer esteja investigado solto. A lei não previu prorrogação, mas lembra que eu coloquei aí para o investigado solto a possibilidade de prorrogação, porque eu caminhei mais uma vez no sentido da doutrina majoritária, que, como eu disse, vai mencionar que caso o investigado esteja solto, não haveria maiores problemas com a prorrogação, porque a priori não haveria maiores prejuízos, tá? A gente viu que teríamos um outro prazo diferenciado, mas que é do IPM, o Inquérito Policial Militar, que aí já é outra disciplina. Eu até comentei que seriam 20 dias para investigado preso, 40 dias para investigado solto, mas aí já é para uma outra disciplina, já é para o direito processual penal militar. E eu concluía o bloco anterior salientando que além desses prazos diferentes, nós temos formas diferentes de contagem, porque a gente dizia que se o investigado estiver preso, então o prazo é contado sob as regras do direito material, ou seja, eu incluo o dia do início e desconsidero eventuais frações de dia, ou seja, não consideraria aí que hora, que minutos, etc e tal. E na hipótese do investigado solto, a gente teria um prazo processual, de modo que eu desconsideraria o primeiro dia, contaria a partir do primeiro dia útil subsequente e aí faria a contagem em dias corridos. Tá? Lembrando ainda, meus amigos, veja então aqui, na última hipótese aqui do crime contra a economia popular, veja então que o prazo é o mesmo, 10 dias, mas a contagem é diferente, né? Quer esteja investigado preso, quer esteja ele solto, a depender do caso, nós teremos forma de contagem diferente. Eu só quero te recordar, para a gente fechar essa questão do prazo, a questão da prisão temporária na hipótese de crime hediondo equiparado a hediondo. Porque perceba, a prisão temporária, fora dos crimes hediondos ou equiparados hediondos, a prisão temporária tem um prazo de até 5 dias, que pode ser prorrogado por mais 5 dias. Totalizando, portanto, 10 dias, veja que bate certinho com o prazo para a conclusão do inquérito previsto no nosso CPP, que é exatamente de 10 dias caso o investigado esteja preso. A grande questão é quando se trata de crime hediondo ou equiparado a hediondo. Porque aí o prazo para a conclusão da prisão temporária, ou melhor, o prazo para a prisão temporária pode ser de até 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Como a gente compatibiliza isso? Imagine, por exemplo, um inquérito ali da Polícia Civil desconsidere a possibilidade de tráfico de drogas, porque é equiparado a hediondo, mas a gente já tem previsão expressa na lei de tráfico, né? Na lei de drogas. Imagine, por exemplo, um homicídio qualificado. Homicídio qualificado é crime hediondo. Então, o juiz decreta a prisão temporária. A prisão temporária, o juiz decretou ali, sendo o crime hediondo, 30 dias. Só que o prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias. Ora, é exatamente por isso que o entendimento majoritário é no sentido de que, quando a gente tem prisão temporária em crime hediondo ou equiparado hediondo, a gente amplia o prazo de conclusão do inquérito. Porque, veja, qual é a grande lógica da gente terminar o inquérito em 10 dias e não se admitir a prorrogação? Se houver ali o descumprimento daquele prazo, haveria o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na prisão.
Mas se a prisão já foi decretada pelo juiz com prazo de até 30 dias, que é o prazo estabelecido na lei, então não há excesso de prazo. Por isso que, quando a gente tem uma prisão temporária decretada em crime hediondo ou equiparado a hediondo, lembre que aí a prisão temporária é de até 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Lembra que nessa hipótese, meus amigos, nós teríamos sim a possibilidade de falarmos aqui na prorrogação, na dilatação, na ampliação do prazo de conclusão do inquérito policial. Tá bom? Bom, volta comigo aqui. Eu fecho então aqui esse tópico relacionado ao prazo, que a gente via, era mais uma característica do inquérito, dizia a respeito aqui à transitoriedade do inquérito, né? Inquérito como transitório. Aí eu coloquei aqui o ponto 7, que é o ponto relacionado ao prazo. Eu vou avançar para mais um ponto, e eu vou colocar aqui, deixa eu apagar aqui essa parte aqui, né? Vou avançar aqui para um ponto de número 8, então. Meus amigos, o que é que nós teremos aqui nesse ponto de número 8? Né? O que é que nós teremos aqui nesse ponto de número 8? Nesse ponto de número 8, então, eu vou avançar aqui para que a gente analise a questão atinente, meus amigos, à incomunicabilidade do preso. Incomunicabilidade do preso. Veja, diz o artigo 21 que seria possível decretar a incomunicabilidade do preso por até 3 dias. Entendimento amplamente aceito. É no sentido de que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88. Por quê? A Constituição, ali no catálogo do artigo 5º, ela não fala expressamente na proibição da incomunicabilidade. Mas ela trata da proibição da incomunicabilidade lá quando trata do estado de defesa. Lembra? São aquelas situações de instabilidade institucional, né? E caberia o estado de defesa, o estado de sítio, que é mais grave. E aí, na hipótese do estado de defesa, a Constituição diz claramente que não será permitida a decretação da incomunicabilidade dos presos. Lembra que nesses momentos de instabilidade institucional, como estado de defesa e estado de sítio, a gente tem um abrandamento dos direitos e garantias, né? A gente tem uma flexibilização de alguns direitos e garantias. E veja que eu tive a cautela de falar abrandamento e não supressão, mas a gente tem um abrandamento de alguns direitos e garantias. E ainda assim o texto constitucional é categórico ao asseverar que não seria admitida a incomunicabilidade do preso. Ou seja, qual a interpretação que a gente faz? Se nem no estado de defesa cabe incomunicabilidade, então, com muito mais razão, nas condições normais de temperatura e pressão, para utilizar a expressão lá do seu ensino médio, nas condições normais de temperatura e pressão, não caberia essa incomunicabilidade. Esse entendimento é amplamente majoritário. Temos, é verdade, vozes em sentido contrário, como, por exemplo, do saudoso professor Damásio de Jesus, grande penalista, falecido no ano de 2020, no primeiro semestre de 2020, e o professor Damásio, ele tem muitos escritos sobre direito penal, mas ele tem um livro de processo penal, o CPP anotado, não um CPP comentado, é um CPP anotado, e que ele defende a ideia de que o artigo 21 do CPP ainda valeria porque a Constituição teria proibido a incomunicabilidade no estado de defesa, nada falando no momento de estabilidade institucional. Esse entendimento dele, respeitável, mas é totalmente isolado em doutrina. O entendimento amplamente majoritário, como eu dizia, é no sentido de que não foi recepcionado. Porque se a Constituição proíbe incomunicabilidade no estado de defesa, com muito mais razão vai proibir incomunicabilidade nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, no momento de estabilidade democrática. Volte comigo aqui para a tela, meus amigos. O que mais que a gente vai ter aqui nessa situação? Um outro tópico que eu quero trazer então aqui é lembrarmos o seguinte, da questão, meus amigos, do valor probatório daquilo que se colhe no inquérito policial, nas investigações como um todo, né? Lembra que não é só no inquérito policial, né? A gente está falando aqui do inquérito, a gente está dando ênfase ao inquérito porque, como já mencionamos aqui, é a principal modalidade de investigação, é aquela que é detalhada no CPP, mas o que a gente está falando sobre inquérito vai valer também para as demais modalidades de investigação. Qual é o valor probatório daquilo que se colhe no inquérito ou nas outras modalidades de investigação? Eu já antecipei em algum momento aqui, né, nesse nosso encontro, que o valor probatório aqui é relativo. Como assim relativo? É que aquilo que se produz no inquérito deve ser
confirmado durante o processo. Já dissemos isso. É um elemento de informação que deve ser reproduzido durante o processo quando a gente vai submeter o crivo do contraditório. Então, conforme nós já mencionamos aqui, o delegado ouve a testemunha ali no inquérito e depois o juiz vai ouvir aquela testemunha durante o processo. Claro, não necessariamente, né? Eu estou partindo do pressuposto de que depois, como testemunha no inquérito, aí, digamos, o Ministério Público entendeu que o depoimento era importante e o Ministério Público coloca ali no rol de testemunhas. E aí o juiz vai ouvir durante o processo, só que submetendo ao crivo do contraditório para que a testemunha confirme ou não aquilo que foi dito. É isso que faz com que o valor probatório do inquérito, meus amigos, seja relativo. Valor probatório relativo é isso, é essa necessidade de confirmação daquilo que foi produzido na investigação, já que na investigação não tem amplo contraditório. E justamente por isso, a grande regra é a seguinte. A grande regra é no sentido de que aquilo que se produz no inquérito, se não for confirmado durante o processo, não pode fundamentar uma decisão judicial e, portanto, não pode fundamentar uma condenação. Porque, perceba, fundamentar a absolvição é muito mais fácil, porque se não vale como prova, então absolve, porque a ausência de provas leva à absolvição. Então, quando a gente diz assim que não pode servir para fundamentar, para a fundamentação de uma decisão, o que eu quero dizer é o seguinte, não pode ser utilizado aquilo ali para condenar alguém. Porque para absolver, é como a gente disse, né? A ausência de prova é para absolver mesmo. Mas eu repito que não serviria para condenar alguém um elemento de prova ou elemento de informação, como queira, produzido durante a investigação que não foi confirmado durante o processo. A testemunha falou uma coisa na investigação. No processo ela desmente, ela se retrata. Inclusive lembra que a retratação extingue a punibilidade do crime de falso testemunho se essa retratação for até o advento da sentença. Né? Então ela mentiu no inquérito, mas... Quer dizer, não necessariamente mentiu, né? Assim, ela falou uma coisa no inquérito. No processo, ela vem e diz outra coisa. Pronto. Aquilo que ela falou no inquérito não pode servir para fundamentar uma condenação ali na sentença judicial. Né? Essa é a regra. Ou seja, qual é a grande regra? A regra é aquilo que se produz na investigação, que não é confirmado durante o processo, não pode servir para fundamentar uma condenação. Agora, nós temos 3 exceções. Nós temos 3 casos em que a gente vai produzir uma prova, e aí a gente vai chamar de prova mesmo. Né? A gente vai produzir uma prova na investigação, e a prova produzida na investigação poderá fundamentar uma condenação. Eu estou me referindo, meus amigos, aqui à prova que é a prova cautelar, a prova antecipada e a prova irrepetível. Veja que quem gosta da expressão elemento de informação na investigação, né, vai reconhecer que aqui é elemento de prova mesmo. Aliás, quem diz que o que se colhe na investigação é elemento de informação, costuma inclusive dizer isso, porque é o que se extrai do artigo 158 do CPP, que é aquilo que se produz na investigação é elemento de informação, salvo quanto às provas cautelares, antecipadas e irrepetíveis. Por que seria elemento de informação em regra? Porque precisa ser confirmado durante o processo, ser confirmado durante o contraditório. Mas por que a gente fala em prova quando é cautelar, antecipado e irrepetível? Justamente porque aqui já pode servir para condenar, mesmo tendo sido produzida na investigação e não tendo sido confirmada no processo. Então aqui é a exceção à regra sobre a qual a gente falava. Eu dizia que a regra é aquilo que se produz na investigação não pode fundamentar uma condenação. Essa é a regra. A exceção é quando o que se produz na investigação é uma prova cautelar, uma prova antecipada ou uma prova irrepetível. Então vamos lembrar aqui o que é prova cautelar, antecipada e irrepetível. Veja, lembrando que aqui eu estou falando de 3 modalidades de prova produzidas na investigação e que poderiam servir para fundamentar uma condenação, mesmo não sendo confirmadas durante o processo, ou seja, mesmo não sendo reproduzidas durante a fase de processo.
que é uma prova cautelar? Meus amigos, prova cautelar é uma prova regida pelo periculum in mora, ou seja, o perigo da demora na produção da prova. Ou seja, eu preciso produzir a prova agora, porque se eu não produzir a prova agora, corre um sério risco de perecimento. Então essa é a ideia de uma prova cautelar. Só que esta prova cautelar, veja comigo, meus amigos, é uma prova que se dá por decisão judicial. Então aqui entraria, por exemplo, interceptação telefônica, uma busca e apreensão domiciliar. Mas a interceptação telefônica eu posso decretar também durante o processo? É verdade, mas você já vai pegar outras conversas. Aquilo que está ocorrendo naquele momento da investigação, você não tem mais como pegar. Tá? Então, a questão é, interceptação telefônica é uma prova cautelar, é decretada ali durante a investigação. Aquela interceptação telefônica que é decretada ali durante a investigação, veja que você não tem como reproduzir durante a fase de processo. Durante a fase de processo, você pode decretar outra interceptação telefônica, pode. Só que você não tem como reproduzir a prova, porque já são outras conversas. Você não vai conseguir captar aquelas mesmas conversas que foram captadas durante a fase de investigação. Olha como é diferente de, por exemplo, quando eu vou colher uma prova testemunhal. O delegado ouve a testemunha na fase de delegacia, o juiz ouve a mesma testemunha e a testemunha fala as mesmas coisas. O réu ali, na fase de delegacia que ainda é investigado e depois na fase de processo que ele é réu, ele vai ali e fala as mesmas coisas, exercendo o seu direito à autodefesa. A vítima fala as mesmas coisas. Então, aí eu estou reproduzindo. Na interceptação telefônica isso é impossível. Porque eu posso decretar, eu repito, uma interceptação na investigação e decretar outra durante a fase de processo, mas eu não tenho como reproduzir a prova. Por quê? Porque aquilo que eu produzi na investigação, eu não tenho como produzir de novo no processo. São outras conversas, é outro contexto. Então, por isso, aquela prova produzida lá na investigação, aquela interceptação telefônica decretada, ela pode servir para o juiz, lá na sentença, fundamentar uma condenação. Mas isso não viola a ideia de contraditório? Não. Por quê? Porque, obviamente, na interceptação telefônica, eu não tenho um contraditório concomitante. Né? Eu não vou oportunizar o interceptado se pronunciar enquanto a interceptação está em andamento. Só que eu tenho um contraditório postergado. Ou seja, eu decreto a interceptação telefônica lá na investigação e depois, durante a fase de processo, durante a fase de contraditório, no exercício do amplo direito de defesa, o interceptado vai poder se pronunciar amplamente. Então, por isso, meus amigos, é que aquilo que se produz ali na investigação pode servir para fundamentar uma condenação durante a fase de processo. Tudo bem? Bom, avancemos, ou seja, perceba, né? Eu não tenho como reproduzir a prova, mas não é uma condenação violando o contraditório. Por que não é? Porque não é violando o contraditório, porque eu tenho um contraditório. Não é um contraditório prévio, é um contraditório postergado, né? Eu realizo a interceptação na investigação e depois eu submeto ao contraditório durante a fase de processo, tá? Bom, a segunda modalidade aqui é a prova antecipada. A prova antecipada, meus amigos, ela está prevista no CPP, no artigo 156, inciso de número 1. Prova antecipada é uma prova decretada pelo juiz, inclusive é uma prova decretada de ofício, de acordo com o artigo 156, inciso de número 1. Seria uma prova decretada de ofício pelo juiz durante a fase de investigação, quando o juiz atendesse ali, ele percebesse que são presentes os requisitos da relevância e da urgência. E na decretação, o juiz observa as ideias de necessidade, de adequação e de proporcionalidade. Um exemplo muito citado em doutrina. Imagine, por exemplo, que, ocorreu uma chacina. Um grupo de extermínio chegou, matou um monte de gente. Só tem uma vítima sobrevivente. Os homicidas, eles acreditaram ali que tinha matado todo mundo, foram embora e só que uma vítima sobreviveu. Né? Uma vítima, no caso ele vítima do homicídio tentado, né? Todos os demais vitimados por homicídio consumado. E essa vítima do homicídio tentado, meus amigos, ela consegue reconhecer os criminosos, vamos imaginar assim. Tá? Só que ela está em um delicado estado de saúde.
E aí a equipe médica diz, olha, ele tem condições de falar, mas o estado de saúde dele é grave, talvez ele tenha sequelas, e essas sequelas podem comprometer a sua memória. Ou seja, a equipe médica diz, ele pode depor sem prejuízo para a saúde dele, porque a gente obviamente precisa analisar a proporcionalidade, né? Não vai produzir uma prova colocando em risco a vida da pessoa, né? Então a equipe médica diz, ele tem condições de depor, e ele tem condições de identificar os criminosos, mas ele pode ter sequelas e pode ser que ele tenha uma debilidade em relação à sua memória no médio prazo. Ou seja, tem que ouvir o sujeito agora, porque quando for ouvir depois, talvez a memória dele já tenha aí sofrido algum abalo. Aí, neste caso, em que a prova é relevante, veja, a única pessoa que pode testemunhar, a única pessoa é vítima, né? Não é testemunha tecnicamente falando, mas é a única pessoa que pode identificar os criminosos. Então é uma prova relevante. E é uma prova urgente porque, como eu coloquei aqui, pode ser que, se você aguardar o momento da instrução, o momento do processo, talvez a memória dele já tenha se apagado. Então, por isso, eu tenho uma prova relevante e uma prova urgente. E aí, o que é que acontece nesse caso? Aí o CPP permite ao juiz ir produzir a prova. Ou seja, essa pessoa que ordinariamente deveria ser ouvido pelo delegado sem o contraditório e depois a prova ser reproduzida pelo juiz durante a fase de processo, aqui a gente tem uma exceção. Por conta dessa prova que é relevante e urgente, pode o próprio juiz já produzir a prova durante a investigação. Ou seja, o próprio juiz, com o MP e a defesa... mas como vai ter defesa se você nem sabe quem é a pessoa? Defensoria Pública, né? Ou melhor, defensor dativo, que preferencialmente é Defensoria Pública. Se no local não tem Defensoria Pública, nomeia um defensor dativo. Então... mas o fato é que o próprio juiz é que vai ouvir aquela testemunha, sendo necessário até se deslocando até o hospital ou fazendo videoconferência, que seja. Mas o fato que eu procuro trazer aqui, meus amigos, é que se na prova cautelar, que foi a prova anterior que a gente mencionou, a gente teria um contraditório postergado, veja que na prova antecipada eu tenho um contraditório também antecipado. Por que antecipado? Porque eu já antecipo o contraditório para o momento da investigação. Eu não aguardo o processo para ter contraditório. Eu já abro para o contraditório no momento da investigação. Para toda a investigação, não, só em relação a essa prova antecipada, que é uma prova já produzida pelo próprio juiz sob o crivo do contraditório. É por isso que essa prova não vai precisar ser reproduzida durante a fase de processo. Aquele depoimento ali prestado já serviria para fundamentar eventualmente uma condenação. Tá bom? Por quê? Porque observou o contraditório. Prova antecipada com contraditório também antecipado. Tá? Bom, e aqui a gente tem, para a gente fechar aqui, a prova irrepetível. Como o próprio nome indica, é aquela prova que foi produzida durante a fase de investigação e não tem como ser reproduzida durante a fase de processo. Ou seja, bem parecido, inclusive, com a prova cautelar, só que a prova cautelar depende de uma ordem judicial. Então, me dá um exemplo de uma prova irrepetível. Imagine, por exemplo, meus amigos, o exame de corpo de delito que foi decretado porque era um crime que deixa vestígios. Então, crime que deixa vestígios, uma lesão corporal, por exemplo. A pessoa cheia de hematoma, cheia de marcas e tal. Então, realiza o exame de corpo de delito. Tá, ali na fase de investigação. Só que quando começa o processo, todas as marcas já desapareceram. Assim, no meu exemplo, né? Claro que se fosse uma lesão grave ou gravíssima, talvez ainda tivesse, né? Dependendo do caso, pode ter até debilidades permanentes e tal, mas não no meu exemplo. No meu exemplo, a pessoa sofreu lesões, tinha ali vestígios materiais, foi realizado o exame de corpo de delito, e aí, quando começou o processo, os vestígios já desapareceram. Ora, se os vestígios já desapareceram, perceba que eu não tenho como reproduzir a prova. Eu não tenho como realizar de novo o exame. Se eu realizar, não vou captar mais nada agora. Então, aquele exame realizado lá atrás foi um exame realizado e este exame é uma prova irrepetível. Não vou chamar de prova cautelar porque não houve uma ordem judicial, mas é um exame que não pode ser reproduzido. É uma prova irrepetível. E essa prova serve para condenar? Serve. Por quê?
porque volte comigo aqui para a tela, da mesma forma que acontece com a prova cautelar, eu também terei um contraditório postergado. Por que um contraditório postergado? Porque, meus amigos, vejam comigo, o exame de corpo de delito é realizado lá na fase de investigação e depois, durante a fase de processo, a defesa vai poder impugnar o exame, nomear assistente técnico, contraditar o perito, enfim, vai ser submetido. Eu não tenho como reproduzir aquela prova, mas aquela prova que lá foi produzida será submetida a um contraditório durante a fase de processo, tá bom? Eu fecho aqui mais esse bloco e a gente volta daqui a pouco ainda com o inquérito policial. Vamos lá.